Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto? Para que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Pois logo que eu ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada é a que creu, que se cumpriu as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a falar conosco. Agora o Senhor falou através da leitura da palavra, e pedimos que o Senhor fale através de mim, que a minha boca sirva como a tua voz para o teu povo. Nos encoraja, nos ensina, nos aprimora a comunhão, nos disciplina, nos admoesta, nos consola através da tua palavra. Renova as esperanças, ó Deus, na volta de Cristo. Renova o ardor do nosso coração pelo nascimento de Jesus, pela sua obra, pelo seu ministério. Nós te oramos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Hoje nós damos continuidade à nossa série da Natividade. Nós estamos separados todos os últimos meses dos anos, de dezembro, os meses de dezembro, de cada ano, para tratar sobre a temática do Natal, sobre o Advento. E essa é a nossa série chamada Série da Natividade. Nós vamos começar aqui com esse cântico, que é o Cântico de Isabel, que vai do versículo 39 até o versículo 45, como nós vimos. Feita a leitura, então, vamos compreender um pouco do contexto dessa passagem. O contexto dela é exatamente a pregação do Anderson, no domingo passado. O contexto maior em que essa passagem está inserida, ela vai até o verso 56, que é o Cântico de Maria, tá? Então, toda essa situação que nós vamos relatar hoje, nós vamos fazer a exposição apenas da primeira parte, que é o Cântico de Isabel. Mas você já fica sabendo que o texto total, a perícope total, ou seja, o texto que tem um contexto que faz sentido, vai do versículo 39 até o versículo 56. Mas hoje nós só vamos trabalhar no 45. O contexto maior que ela está inserida, como eu falei, é a pregação do pastor Anderson no domingo passado. Nós vimos ali que dos versículos 26 até o 38, o anjo, ele aparece a Maria, e ele faz um anúncio de que aquela moça virgem, jovem, ela conceberá um filho, e aquele filho será o Filho de Deus, o Messias prometido, Jesus Cristo. Ele será o grande rei, o rei de Israel e o rei do mundo todo. Lá nos versículos de 28 até o versículo 26, você pode ler comigo aí, até o versículo 33, perdão, 28 a 26 não dá, né? 28 até o 33, você vê que um anjo, diz aí, veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não mais terá fim. Veja que no texto, com o anúncio do anjo, a princípio Maria ficou um pouco assustada com o que estava acontecendo. Olha, não é todo dia que um anjo aparece para a gente, E o Elvis está aqui, O Elvis outro dia pregou e falou assim, era tipo mais um anjo e tal, mas não é todo dia que aparece um anjo para a gente. E quando o anjo aparece para Maria, ele saúda Maria, ela fica de alguma forma assustada, sem saber que saudação seria aquela.
mas ela é consolada pelo anjo. O anjo diz: Maria, não temas. E ele estende os dizeres a ela e faz uma promessa. E Maria, ela é consolada pelas palavras não temas, mas ela também é consolada porque Maria, ela entende, ela guarda, ela busca compreender e se colocar à disposição do cumprimento da promessa de Deus na vida dela, entendendo que Deus faria aquilo, ou seja, o nascer de uma criança no ventre de uma virgem, através do Espírito Santo, como diz o versículo de número 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será chamado Filho de Deus. Porque Maria era virgem, ela ainda não tinha relacionamento sexual, não era casada. Quando o anjo anuncia que ela teria um filho, o Filho de Deus, ela fica com temor e sem saber como aquilo aconteceria. E Deus diz: olha, isso vai acontecer pelo poder do Espírito Santo. Quem vai gerar o filho na tua barriga, no teu ventre, será o Espírito Santo de Deus. E ela guarda aquilo. O anjo ele expressa que Maria poderia crer na promessa, pois haveria um sinal que acompanharia aquela promessa. De alguma forma, Maria saberia que era o Espírito Santo que estava operando no ventre dela, porque o Espírito Santo de Deus também estava operando na vida de uma outra mulher, a sua parente Isabel. Isabel no hebraico, no grego e no inglês também assim é Elizabeth, tá? Então a gente fala Isabel, mas o nome de Isabel seria transliterado como Elizabeth. É o cântico de Elizabeth ou o cântico de Isabel aqui. Então é mais ou menos assim: o anjo diz: olha Maria, tu vai ter um filho, tu vai conceber do Espírito Santo, e o sinal de que isso vai acontecer é o seguinte: a tua prima, alguns julgam que é prima, mas o texto remete a parente, a tua parenta Isabel, aquela que já é idosa, de avançada idade, que tem idade para ser a tua avó, e que é estéril, ela está grávida. Essa revelação e essa expressão de que o Espírito Santo também está agindo para criar um cenário propício para o nascimento do Messias é o que traz esperança ao coração de Maria, pois ela aprenderia ali que para Deus não há impossível. Nem uma estéril tem um filho, nem uma virgem também ter um filho concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, o contexto aqui é que Deus trabalha para conduzir o seu plano perfeito, preparando o caminho daquele que anunciaria o caminho do Messias. João Batista, aquele que endireitaria o caminho do Messias que viria. E Maria creu, como diz aqui o versículo final da gente, o versículo 45, né? Que diz: bem-aventurada aqui creu. Então a gente sabe aqui logo de cara que Maria creu e se colocou totalmente à disposição de Deus. Como diz o versículo 38, Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e a partiu. Martinho Lutero ele dizia que Maria, por causa dessa disposição dela, ela deveria ser tributada de muitas honras no meio da igreja, porque foi uma mulher que se colocou à disposição para carregar em seu ventre o Filho de Deus. Guarda isso que eu estou falando, que eu vou fazer uma aplicação no final. Vamos então expor verso por verso. Diz assim o versículo 39: naqueles dias Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. Aqui na sua tradução provavelmente tem assim: naqueles dias dispondo-se, não é? Aqui a palavra remete à ideia de que Maria se levantou, mas não é que ela saiu, se levantou rapidamente e foi atrás de Isabel, não. A ideia é que naqueles mesmos dias, próximos aos dias que ela foi visitada pelo anjo, Maria então se preparou, ela se levantou, ela se ajeitou e ela foi, naquele mesmo período, atrás de Isabel para buscar ali a sua parente.
Maria, meus irmãos, ela não foi atrás de Isabel porque duvidava das palavras do anjo. Ela não ficou, será que é verdade? Calma aí, para saber que é verdade, eu acho que eu vou ver lá se Isabel realmente está grávida. Não, ela não foi por isso. Ela foi por crer que o anúncio do anjo era verdadeiro. Ela foi por alegria, ela foi por empolgação, ela foi por fé. Ela sabia que aquilo que o anjo estava falando era verdade e, sem dúvida nenhuma, de imediato, ela se ajeitou e foi visitar a sua prima, a sua parente. Como a própria Isabel diz, bem-aventurada és porque creu. Em nenhum momento Maria duvidou. Maria teve medo? Sim. Maria teve aflição, algum tipo de temor por tudo aquilo que aconteceria? Sim. Mas Maria creu. Maria foi visitar Isabel não por incredulidade, mas por grandes expectativas de fé. Como quem vai testemunhar o poder de Deus, Maria vai até Isabel para ver o poder de Deus agindo. Mas, amados irmãos, é necessário que nós entendamos o sentimento de Maria. Maria provavelmente era uma jovem de 14 a 16 anos. A idade, era uma questão bastante sociológica e cultural. Naquela época, as moças elas não se preparavam para fazer o ensino médio, a faculdade, encontrar o seu emprego e só depois casar. Era muito comum que os jovens já se casassem cedo. E Maria, ela ainda desposada, mas não havia se casado com José. Um anjo aparece para ela e dá um desafio. E lança ali uma promessa, uma palavra que poderia mexer no íntimo de Maria. Mas Maria crê, meus irmãos. A grande questão é que ela crê não muda o fato de que ela teria o mundo todo contra ela também. Porque Maria, de alguma forma aqui, estava numa sociedade que, com certeza, iria estigmatizá-la. Imagine essa moça chegando no mercado dizendo: eu estou grávida do Espírito Santo. O que as pessoas diriam? Isso daí traiu José, né? Isso daí é sabe, meus irmãos, uma chuva de palavras contra Maria viria. Ela sabia que aceitar, que está ali disposta a receber o Filho de Deus, seria acompanhado de desafios. Maria, ela é a primeira a demonstrar para a gente o que deve ser a disposição cristã. Se você não calcula o custo do cristianismo, é melhor você pegar a sua malinha e ir-se embora. Ou como diz o Raul Gil, pegue seu banquinho e saia de mansinho. Porque seguir a Cristo significa abraçar a cruz também. É abraçar o Salvador, abraçar as boas novas de alegria, abraçar a salvação, mas significa também estar disposto a arcar com o custo do discipulado. E o custo do discipulado, às vezes, é ser tratado como o pior desse mundo, como ignorante. Mas Maria, ela abraça mesmo assim. Mesmo sabendo que seria cheia de estigmas por se apresentar como aquela que está concebendo do Espírito Santo. Mesmo sabendo que seria um grande desafio, inclusive foi para o pai de Jesus em terra, José. Porque o que foi que José pensou em fazer? José a princípio não acreditou, José a princípio ele pensou em deixá-lo. Aí o anjo aparece para ele e diz: olha, o teu filho vai ser Manuel, Deus conosco. Então ele não abandona Maria. Sabendo de tudo isso, ela creu. Mas ainda crendo, meus irmãos, crente precisa de apoio, amém? Preste atenção nisso. A gente tem um coração tão arrogante, um coração tão prepotente, que quando a gente vira crente, a gente acha que pode seguir sozinho nesse mundo, sem comunhão, sem acompanhamento, sem ajuda, sem apoio, sem suporte, e a gente só busca quando está quebrado. Mas Maria, logo que ela tem um anúncio do anjo, a primeira coisa que ela busca é apoio, é suporte. Maria não é arrogante, Maria não é prepotente, Maria é humilde. Maria não fica: agora eu vou ser mãe do Filho de Deus, agora os anjos vão me servir, eu serei cercado de regalias, eu posso viver sozinha, minha família aqui se dobre diante dos meus pés, porque me viu passar na prova e não me ajudou. Quando me vê,
Na vitória vão se arrepender, né? Vão estar entre a plateia e eu vou estar lá no palco. Não, Maria não faz isso. Ela busca aqueles que estão na mesma caminhada em busca do Messias. E ela vai para a casa da sua prima, ela vai para a casa da sua parente em busca de apoio, em busca de suporte. Diz aí no versículo 39 que não só naquele mesmo tempo que um anjo apareceu, e de forma bastante imediata, rápida, ela buscou a sua prima, a sua parente Isabel. Diz aqui que ela foi apressadamente a uma região montanhosa de Judá. Maria não vê limites para a comunhão que propicia a edificação mútua. Imagine, meus irmãos, jovem, 14, 15, 16 anos, hoje, nem no mundo de hoje, que tem polícia. Seu filho de 15 anos, você não deixa ele ir para a padaria, tem jovem aqui que não vem nem buscar de jovem, e é bem pertinho. Porque Maria, ela, 14, 15, 16 anos, ela vai para a região do sul da Palestina, na região judaica, uma das regiões mais perigosas, em busca de comunhão mútua, em busca de troca de experiências, em busca de serviço, em busca de abençoar e ser abençoado. Maria provavelmente foi a pé. Alguns historiadores, nós não sabemos qual é a cidade que Zacarias e Isabel viviam, nenhum texto diz isso, mas em Judá, talvez Hebron, mas essa viagem a pé, no mínimo, é um dia de viagem se ela fosse apressadamente. Dependendo da região, se for Hebron, por exemplo, ela poderia ter levado até 4 dias caminhando para chegar na casa da sua parente Isabel e do seu parente Zacarias. Mas ainda assim ela foi. Ela não viu limites para experimentar a comunhão. Sempre eu vejo aí as igrejas bíblicas no interior dos estados, do Nordeste, 15, 25 quilômetros, o pessoal vai de monarca. Interessante, né? A disposição que ela tem para ir atrás de comunhão. Ali, quando a gente vê aqueles países da Europa, né, a Escócia, tem uns gramados verdes, todo mundo está chamando. Pastor é diferente, né? O pastor só fica assim pensando: meu Deus, como é que o pessoal vai para a igreja nesse lugar? É longe, tudo é longe, e nem todo mundo tem carro, porque na região dos campestres o pessoal não está perto mesmo de bicicleta. Mas Maria, ela tem esse espírito de buscar a comunhão, mesmo se arriscando nas regiões montanhosas ali de Judá. E ela vai para a casa de Zacarias e Isabel. Talvez o seu coração até abreviou o caminho. Ela nem pensou quantos dias duraria, ela só foi. Ainda mais esse texto vai aprofundando em curiosidade. Porque se você ler comigo, no versículo 40 diz assim: e entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Isabel e Zacarias não sabiam que Maria estava grávida. Só quem sabia que Maria estava grávida até agora era Maria e o anjo de Deus, né? Mas a nível humano, só quem sabia era Maria. Olha, Maria, tu darás um filho, ele será filho de Deus. Ela se aprontou e foi visitar a sua família, Zacarias e Isabel. E quando ela chega lá, Isabel responde à visita de Maria com uma confirmação profética. Isso é lindo, né, meus irmãos? Maria, ela vai em busca de consolo, e ela vai em busca de encorajamento, ela vai em busca de apoio, e a primeira coisa que acontece quando chega lá é Deus dar uma palavra para a boca de Isabel, trazer realmente consolo a ela. Aprenda uma coisa: quando você busca consolo na comunhão, você recebe. Amém? Ela vai lá, Isabel, aí nos versículos 42 e 43, eu vou adiantar aqui essa leitura, para a gente entender um pouquinho melhor, mas a mulher que vai lá atrás de consolo, através de apoio, recebe tais palavras, e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A barriga de Maria estava grande? Estava não. Com
consolo através da palavra de Deus. A palavra de Deus consola. E ela diz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isso? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. E aqui nós aprendemos o poder da comunhão. A comunhão, meus amados irmãos, ela pode remover de nós as ansiedades. Porque essa moça que provavelmente estava com algum nível de ansiedade, algum nível de expectativa, ela chega lá e tem confirmação. A comunhão remove de nós todo medo, todo temor. A comunhão ajuda a remover de nós, a renovar em nós as expectativas. E a expectativa de Maria, de que teria no seu ventre o Filho de Deus, é renovada por Isabel quando ela diz: no teu ventre tem o meu Senhor. A comunhão, ela permite a troca de experiências. Você está em sala de aula, só tem gente da tua idade, provavelmente. Você que só busca comunhão nos encontros do jovem, você está encontrando gente só da sua idade. Mas na comunhão da igreja, você encontra a moça de 13, 14 anos que pode se encontrar com a moça de 60. O senhor de 65 anos que tem um testemunho de fé grande pode ensinar o jovem de 15 anos de idade. A troca de experiências vale, e ela vai atrás da sua parente Isabel, provavelmente que é a parente Isabel. Também é mais velha, mas é lógico que a princípio ela busca não por causa disso, é por causa que o anjo revela: tua prima, a tua parente Isabel teve filho. Mas o anjo diz assim: não, vai lá ver. O anjo só diz: olha, a prova, né, a mostra de que Deus faz o impossível é que a tua prima, a velha, a idosa, a estéril, sabe o que está acontecendo com ela? Aquela que sempre foi reportada como opróbrio. Porque ela sempre assim, quando ela agradece a Deus, né? Ela agradece porque Deus trouxe consolo, porque ela sempre foi mal vista na sociedade de Israel. É ela que está grávida agora. Vai lá. E ela pode trocar experiência com essa mulher de idade avançada. E diz o texto que Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses antes de voltar para casa. O versículo 56. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Vamos ver de novo o versículo 40. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Aqui há uma discussão sobre o que teria sido essa saudação de Isabel. Alguns teólogos vão dizer erradamente, preste atenção nisso, que a saudação de Maria a Isabel foi mais ou menos assim: Isabel, deixa eu te contar um negócio. Esses dias apareceu um anjo lá em casa a mim, e ele me disse que eu estou grávida, e eu estou grávida do Espírito Santo de Deus. Eu vou gerar no teu ventre o Messias prometido. Ele virá e será rei sobre todo o povo de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí Isabel responde: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Ou seja, a saudação dela é um spoiler. Ela conta o que aconteceu. Por isso Isabel fala aquilo, e aqui não é nada profético, é apenas uma repetição daquilo que ela ouviu da boca de Maria. Mas não é isso que o texto fala. O texto não aponta para isso, porque em primeiro lugar, saudação deve ser entendido como saudação. Olá, tudo bom, pessoal? Boa tarde, cheguei, vou passar uns dias com vocês. Shalom, que a paz de Deus esteja convosco. Talvez um beijinho. Cumprimento é cumprimento. É tanto que a Almeida, século XXI, traduz como cumprimentou Isabel, e não como saudação, para justamente restringir a ideia de que não é uma saudação longa, mas de que é uma saudação breve. Mais do que isso, além de saudação tem que ser entendida aqui no sentido natural, cumprimento com amigos vinha acompanhado apenas de palavras de paz, no máximo shalom. Além disso, os versos 42 e 43 nos ensinam que tudo que foi dito por Isabel não foi dito porque ela ouviu de Maria, mas foi dito porque o Espírito Santo agiu por meio dela, porque o Espírito Santo que fez ela falar tudo que falou. Olha o verso 41. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito
Santo e exclamou em voz alta. Aqui o e exclamou dá ideia de continuidade, ou seja, ela só falou aquilo porque ela foi cheia do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, os dizeres que vêm da boca de Isabel não são porque Maria contou para ela, mas porque o Espírito Santo lhe revelou. Vamos então nos deter aqui ao versículo 41. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. É interessante que Lucas, que é o autor de Atos dos Apóstolos, e talvez o autor que mais cita o Espírito Santo, eu não contei as palavras, mas provavelmente é ele, porque ele escreveu Atos e Lucas, ele prefere utilizar o termo Espírito Santo. E ele faz isso aqui novamente. E observe que Isabel foi encorajada por Maria. O versículo 41 diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ou seja, a ligação aqui para que o menino estremeça na barriga dela e ela seja cheia do Espírito Santo, é o quê? Você que está acompanhando aí, é exatamente a saudação de Maria. É porque Maria saúda, é porque Maria cumprimenta. É ao ouvir a saudação, é por meio dela que a criança estremece, a criança se sacode dentro da barriga de Isabel. É lógico que uma criança que provavelmente tem 6 meses, porque o texto diz no versículo 26 que no 6º mês, tá? Aqui é provavelmente uma datação cronológica acerca da gravidez de Isabel, pois nos versículos anteriores diz que Isabel ficou cerca de 5 meses, versículo 24, sem contar da gravidez, escondeu durante 5 meses. Aí o versículo 26 fala no 6º mês, que 6º mês do ano, ou o 6º mês da gravidez de Isabel, já que ele já datou 5 meses no versículo 24. Então, um menino de 6 meses, uma criança mexendo na barriga normal? É claro que é. 6 meses a criança já mexe. Mas aqui, meus irmãos, o texto está dizendo que a criança mexeu não por um ato natural, mas a criança mexeu por um ato sobrenatural. A criança mexeu porque ela ouviu a presença de Maria, e Maria era aquela que carregava o Filho de Deus. E além da criança estremecer, Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Veja bem, Maria estava com Cristo no seu ventre. Maria tinha Cristo nela. Maria chegou com palavras de bênção, porque provavelmente ela seguiu a tradição judaica e cumprimentou com palavras de paz, que Deus seja convosco. E Isabel, recebendo Maria por Cristo e recebendo palavras de bênção, o que foi que gerou Isabel? O enchimento do Espírito Santo. Meus amados irmãos, essa é a tal comunhão abençoadora que o Novo Testamento fala em toda parte. De que crentes que têm Cristo morando em si, que têm o Espírito Santo morando em si, quando eles passam a viver em comunhão, quando eles passam a viver juntos uns com os outros, eles são reciprocamente enchidos do Espírito Santo de Deus. Paga comigo lá em Efésios, capítulo 5. Versículo de número 19. Ele diz que pessoas cheias do Espírito Santo, falando entre si ou entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor com o coração e sempre dando graças a Deus por tudo, a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Voltemos lá para Lucas. Mas observe então que Paulo está destacando lá que os crentes cheios do Espírito Santo, eles se edificam mutuamente com a palavra de Deus e com cânticos espirituais. E Maria, ela cumprimenta Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo e ela responde Maria com
cântico. Ela não responde mais somente com a saudação. Isabel aqui conta uma poesia, um poema, está perfeitamente metrificado, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, além disso, meus irmãos, além da comunhão significar pessoas cheias de Cristo, que trazem palavras abençoadoras umas para as outras, que se enchem do Espírito Santo. A comunhão ela é bênção porque ela confirma a fé. É justamente quando elas estão em comunhão que Maria ouve de Isabel: bendita, bem-aventurada és tu, porque tu creste. É quando elas estão próximas que um irmão pode dizer para o outro: tu crê. Ou como a gente já aprendeu sobre comunhão e disciplina, é justamente quando nós estamos unidos que alguém pode olhar para o outro e observar: vixe, esse daí não crê. O meu maior medo é que muitas pessoas elas se distanciam da comunhão porque existe um medo de demonstrar, ao revelar melhor quem você é, que talvez ali não tenha semente. Mas isso é bom, porque se mostrar, vocês vão buscar juntos o Senhor para colaborar. E sobre a semente vai haver uma bênção, que além do testemunho interno do Espírito Santo, vai ser a confirmação da congregação, dizendo: realmente fulano é crente. É por isso que Jesus disse para a igreja que ela tem as chaves dos céus e do inferno, e tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra terá sido desligado no céu, porque é no meio da congregação que se percebe crentes e não crentes. Às vezes a gente pensa que lista de membresia é só uma folha para pendurar no fonológrafo da igreja, né? Mas talvez você não tenha percebido que a intenção de uma folha de membresia é justamente a identificação dos ligados e dos desligados. O negócio é sério. Não pense que às vezes eu não faço parte da membresia de uma igreja, é só porque você não é um congregado fiel. É porque você não tem o testemunho do corpo de Cristo, que é inevitável para uma igreja, de que você é um crente, de que você é prestando, de que você é um crente. Não existe crente desigrejado. Pode até acontecer em alguma fase da vida. Está triste, decepcionado com alguma coisa, se desvia, fica em casa, mas depois volta. Porque é no seio da igreja que nós somos enchidos do Espírito Santo pela presença de Cristo no outro, pelas palavras de bênção e pela confirmação da fé, meus amados irmãos. Observemos então que, pelo Espírito Santo, Isabel pôde ter revelado a si mesma, né, que Maria estava grávida e quem era seu filho. Isso é incrível. Aqui a gente já aprende algo soteriológico, uma aplicação soteriológica, que ninguém pode reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador se não for pela revelação do Espírito Santo de Deus. Isabel jamais saberia que aquele que está no ventre de Maria era o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor de Israel, o Deus encarnado, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Não foi Maria que falou para ela, não foi o Espírito Santo que contou, e ela falou: tu está carregando no teu ventre um bendito fruto, ele é o meu Senhor, tu és bendita por causa dele, amém? No verso 42 nós vemos que aqui sim inicia-se o cântico de Isabel, e exclamou em alta voz: bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Esse texto aqui é belíssimo. Assim, se você tiver curiosidade de repente aprender o grego, você vai ver que a maioria do Novo Testamento ele está escrito em estruturas masculinas. Mas esse texto especial, meus irmãos, os primeiros textos natalinos, eles são cobertos de estruturas femininas. E esse texto aqui, ele também tem uma poesia feminina. Bendita és tu, bendito é o teu fruto do teu ventre. Bem-aventurada és tu. E há demais verbos, né? Estão bem todos apresentados em feminino. É um negócio muito bonito. Mas Filipe nem segredo do que é que isso adianta. Por isso que a gente vai falar agora em português. Esse texto inicia com um cântico, e claramente um cântico, porque no português a gente percebe. Isso virou até uma reza, não foi? Não é verdade?
Que reza é? Alguém lembra? Se não lembra, está perdoado. Mas veja, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Porque é poético, porque é harmônico. Isabel, ela começa aqui no cântico. É triste porque na igreja protestante, às vezes a gente aprende que aqui só tem 4 cânticos, mas são 5. O primeiro cântico não é o Magnificar, o cântico de Maria, versículos 46 ao 56. Aí tem um cântico também, Maria canta para responder Isabel. A gente devia aprender um pouco mais a cantar, né? Eu, quando leio aqui, eu fico triste. O quão que eu sou analfabeto musicalmente. Porque a mulher chega na casa da outra, olá minha prima, shalom. Ela responde, bendita és tu entre as mulheres. Aí a outra responde, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus. O meu espírito exulta. Tipo, a gente. E aí, tudo bom? Botar essa tem uma creme com café, né? Não tem canções não, mas eles se correspondem com cânticos. Aprenda isso então. O primeiro cântico aqui em Lucas não inicia com Magnificar. Nós temos 5 cânticos. Vamos aprender quais são? Viu? Você que gosta de aprender, Arthur. Quais são os 5 cânticos? O primeiro é o cântico de Isabel. Versículos 39 a 45. É o cântico chamado Beatitude. Cada cântico ele recebe o seu nome por causa das primeiras palavras do latim. E Isabel fala, bendita és tu. Então o nome desse cântico é Beatitude, certo? O segundo cântico, Magnificar. A minha alma engrandece ao Senhor. É o cântico de Maria, dos versículos 46 ao 56. O terceiro cântico aqui é o cântico Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Inicia aí no versículo 68. Perdão, vou ler aqui. Benedictus, que começa aqui no versículo 57. Nascimento. Não, eu estou ficando doido. O Benedictus é o canto de Zacarias, pessoal. Perdão, é o Benedictus, que é o canto de Zacarias, começa no versículo 68 e vai até o versículo 79. Então, Beatitude, Magnificar, Benedictus, que é o cântico de Zacarias. Depois nós vamos ter o cântico Glória ao Deus Excelso, que é o chamado Cântico dos Anjos, que está no capítulo 2, no versículo 14. Nós temos aí o Cântico dos Anjos, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E o último cântico é o Cântico de Simeão, ou chamado também Cântico Nuntimitz, que significa despede em paz o teu servo, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. São 5 cânticos. Algumas igrejas evangélicas omitem o cântico da Beatitude, que é o cântico de Isabel, porque Isabel diz assim: que privilégio é esse? Versículo 43. Por que me acontece isto? Que me venha visitar muito o meu Senhor. E aí, para os crentes não ficarem chocados com esse termo, eles acabam mentindo, mas a gente não precisa mentir não, meus irmãos. É a palavra de Deus, a palavra de Deus diz isso. A gente precisa compreender adequadamente o que a palavra de Deus está contando, amém? Para que a gente possa louvar, tal qual Isabel louvou, porque Maria está grávida do nosso Salvador. Preste atenção, não sei se você percebeu comigo, mas toda vida que é Natal começa as musiquinhas, né? Então é Natal. Um bocado de música que toca, né? Porque o Natal, desde o início, ele é uma época de cânticos. O Natal, ele é a época dos cânticos, porque Lucas inicia o seu evangelho logo com 5 cânticos que dizem respeito ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito triste que a igreja cristã de hoje, ela saiba cânticos de tudo, cânticos da rádio, não sei o quê, mas se a gente pedir para fazer uma cantada de Natal, não sabe 4 cânticos sobre o nascimento de Jesus. Sendo que nas escrituras, logo de cara, a gente tem 5 aqui, sobre o nascimento do nosso Senhor. Porque Jesus fez o Natal a época mais cantante do ano. Mais do que isso, Jesus fez do cristianismo a religião mais cantante de todas.
A igreja é o povo mais cantante do mundo. Vai dizer que não é verdade. A gente assiste esses programas aí, The Voice, não sei o quê, e a coisa que mais acontece é você ter alguém lá que se garante, aí vai contar a história. Onde foi que você aprendeu a tocar e cantar? Na igreja. Aí se desviou. Né? Eu me lembro do Miguel, chega no presídio, não, o presídio onde tem mais eles crentes. É triste, irmãos. Aprendeu a tocar na igreja. Mas apesar dos pesares, isso está mostrando ainda, meus irmãos, que se existe um seio artístico nesse mundo da igreja, amém? A igreja não é contrária à arte, a igreja é um berço promissor para a arte. Visite as catedrais, visite os tetos, observe os tetos, a arquitetura, a própria liturgia, os cânticos, o uso dos instrumentos. Observe os quadros clássicos da história que contam várias cenas que se referem ao cristianismo, ao evangelho, porque o cristianismo é um berço artístico, porque Cristo foi recebido por cânticos dos céus, da terra, por diferenças de raças e por diferentes classes sociais, todos prostrando-se diante do Cordeiro de Deus e dizendo: bendito és o Filho de Deus, glória nos céus por causa dele. E mais do que isso, aqui em Lucas nós temos algo que engrandece o texto, porque Deus passou 400 anos sem falar com Israel. O profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele está 400 anos antes do nascimento de Jesus. E Jesus, Deus, rompe o silêncio com um cântico. E o primeiro desses cânticos não vem da boca de Maria, não vem da boca de José, não vem da boca dos anjos, ele vem da boca de uma mulher estéril, mostrando que Deus, ele está vindo para aqueles que são oprimidos nesse mundo, para aqueles que são colocados como os que nada merecem. São a eles que Deus vem. É para os pobres de espírito, é para aqueles que não se acham os melhores desse mundo, é para aqueles que reconhecem as suas pobrezas, as suas iniquidades. E através da boca dessa mulher nós temos o primeiro cântico rompendo o silêncio de 400 anos. Vem de Isabel, e ela não canta de qualquer jeito. Uma das coisas que eu mais insisto aqui na igreja é que a gente tem que aprender a cantar, não é falar não. O momento do louvor, meus irmãos, não é momento de você ficar viciado no data show. Porque se eu pudesse, e a liderança deixasse, eu tirava o data show, para você criar coragem de aprender as letras. Porque no dia que não tem data show, não fica calado. É verdade. Isso não acontece só aqui, isso acontece em vários lugares. As igrejas com os folhetinhos, né? Tem lá os pastorzinhos, se não tiver folheto. E a gente tem que aprender a decorar as músicas, a memorizar as músicas. E ela não canta de qualquer jeito. Ela, olha o que diz o texto, ela exclamou, ela bradou em alta voz, com grande voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Eu não consigo falar, não. Estamos na pregação pastoral, o pastor Glauco, estão vozeirão, filho, meu Deus, me dá metade dessa voz. Mas ela não, vozeirão do Jader, quando canta alto, é estremece assim. Mas é isso, meus irmãos, bradou em alta voz, com vibração. E aqui nós temos um cântico belíssimo, como nós falamos, um cântico cheio de poemas, cheio de poesia, exaltando tudo através de Cristo Jesus. O versículo 43, Isabel fala, né? Mas por que me acontece isto? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. A pergunta de Isabel seria mais ou menos assim: qual a honra dessa visita? Qual a explicação dessa visita? Qual o privilégio que eu tenho para que me visitem vocês? A ideia é justamente da onde vem o privilégio de eu ter na minha casa você, Maria, que és bendita, e o teu filho que está na tua barriga. Porque Isabel percebeu o peso daquele que chegava junto com Maria. As pessoas aqui, né, interpretam erroneamente esse texto, achando que a ênfase toda está em Maria. Maria tem sim uma ênfase nesse texto, mas a ênfase de Maria só existe por causa daquele que ela está carregando.
Maria, ela não é somente mais uma grávida no meio da multidão, ela é aquela que traz o fruto bendito de Deus, o Filho de Deus na sua barriga, e é por causa disso que ela é dita como bendita, e Isabel percebe o peso disso. Meus irmãos, a gente tem que aprender uma coisa com Isabel, é que a gente precisa se alegrar em ver Cristo no outro. Preste atenção nisso, por favor. A gente tem que se alegrar e aprender a se alegrar em ver Cristo no outro. Os nossos irmãos, eles são marcados por vários pecados ao longo da história, até a nossa morte, alguma coisa de pecado vai estar nas nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a nos alegrar não com o pecado das pessoas, nem se entristecer somente de forma absoluta por causa deles. Às vezes a gente cai nisso, de querer ter raiva só por causa do pecado do outro, mas Isabel se alegra por causa do Cristo em Maria. Ela chama Maria de bendita porque Maria está carregando Cristo, porque Maria trazia e vinha com aquele que era o seu Senhor e o seu Rei. Isabel nos traz uma grande lição de humildade. Veja aqui bem, é uma senhora idosa se alegrando com a chegada de uma jovem. Não é não? Tem umas senhoras que a gente conhece como é que é. Vai só bater na porta da casa, nem finge que nem escuta. Você conhece alguém aqui? Alguém bateu lá fora e fica todo mundo calado. Para não saber que tem ninguém em casa. Ixi, vem a minha prima, adolescente, misericórdia, sozinha, aqui para minha casa, está com a mala. Mas a mais velha, ela se alegra com a presença da mais jovem. Humildade, meus irmãos. Mais do que isso, a gente vê aqui que aquela mulher que teve a vida inteira marcada por ser um estéril, ela se alegra com a gravidez de uma jovem. Ela não é ressentida, não. Perceba que às vezes a inveja vem do seu coração com ressentimento. Você vê alguém mais jovem que você, ou tal qual você, aí está numa situação mais privilegiada, por exemplo, economicamente, você fica, meu Deus, por que eu? Estou ficando velho, sou pobre, não sei quem. Sou aflito nesse mundo. A minha vida é só tristeza. Isabel, que foi infértil a vida toda, quando ela vê uma jovem grávida, ela bendita é Deus. Ela glorifica a Deus por causa da bênção na vida do outro, deixa de ser invejoso. Que às vezes nosso vitimismo, nosso ressentimento é inveja. Ao invés da gente aprender em comunhão a se alegrar com a bênção que Deus derrama na vida do outro. Em terceiro lugar, Isabel também está grávida. Na verdade, Isabel já está aqui com todos 6 meses de gravidez. E ela se alegra com o filho do outro. Isabel não faz um cântico alegrando-se em si mesma. O cântico inteiro de Isabel não faz nenhuma referência a ela, nem ao filho dela, mas tudo que ela canta e tudo que ela bendiz de respeito àquela que carrega o Cristo e ao Cristo que está na casa dela. É por isso que Paulo diz aí em 1 Coríntios, capítulo 13, ao falar do amor, no versículo 4, que o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Se a gente ainda tem um espírito de ressentimento, de inveja, a gente ainda não está desfrutando do amor, meus amados irmãos. O amor é paciente, o amor é bondoso, é benigno, ele não é invejoso, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Voltemos lá para Lucas. Observemos então que o amor de Isabel é um amor puro, é um amor verdadeiro. Como diz um comentarista bíblico, o texto desse cântico poderia ser chamado como o cântico de amor de Isabel, porque Isabel é uma mulher que ama. No versículo 44, já caminhando para o fim, nós vemos aí, pois logo a explicação de Isabel, né? Pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Ela está explicando que o estremecimento de João Batista foi de alegria. Não foi estremecimento por acaso,
Não foi um estremecimento por medo, por temor, por susto, mas foi um estremecimento que ela conseguiu distinguir, sendo um estremecimento de alegria. A gente sabe que Isabel só falou aquilo que ela falou por causa do Espírito Santo. Amém? Mas Isabel, preste atenção, ela só sabe que aquilo que ela falou foi através do Espírito Santo, porque o menino da barriga dela se estremeceu de alegria. Veja bem, o testemunho do Espírito Santo acerca do Evangelho, ele é sempre acompanhado de alegria, meus irmãos. Olha, quando tu me salvou, o menino estremeceu. Sabe por que ele estremeceu? Porque eu estava cheio do Espírito Santo. E sabe como é que eu sei disso? O menino que estava na minha barriga, ele se estremeceu de alegria. Toda a alegria que nós temos nesse texto, ele só tem uma explicação, ele só tem uma causa, ele só tem uma origem, e a origem é Cristo. Isabel se alegra, porque na casa dela chegou Maria, sozinha? Não, Maria trazendo o Senhor, o seu Senhor. Maria se alegra, e ela é bendita, não por causa que ela é mais uma grávida no mundo. A alegria traz muita alegria, a gravidez traz muita alegria. Sempre que nós ouvimos falar de uma mulher grávida, nós trazemos algum tipo de conotação, por mais difícil seja a situação, de que alguma criança vai nascer, de que aquilo traz algum tipo de alegria, uma alegria grandiosa. Mas Maria é mais bendita, não por causa disso. Ela é bendita entre as mulheres, não só porque ela está grávida, mas porque ela está grávida por causa de Jesus. Isabel fica feliz por causa de Cristo, Maria é bendita por causa de Cristo. Mais do que isso, João Batista, até o bebê, se alegrou por causa de Cristo. Tudo que temos aqui de felicidade é alegria. E veja que todos são anunciadores da boa nova. Maria, ela é a portadora das boas novas, porque ela carrega as boas novas encarnadas dentro da sua barriga. Mas aqueles que testemunham da presença de Cristo, eles também são anunciadores alegres. Porque Isabel anuncia Cristo na barriga de Maria de forma alegre, e a criança que não pode falar, a única coisa que ela pode fazer é estremecer, e estremece de alegria por causa da chegada de Jesus. Meus irmãos, onde Jesus chega tem alegria. Onde Jesus chega trazendo salvação, pode haver tristeza por causa do arrependimento de pecados, mas essa tristeza, ela é redundada, ela é acompanhada posteriormente de alegria pela salvação. É por isso que não existe possibilidade de um crente não ter alegria em Cristo Jesus. Você pode ter a mais profunda depressão desse mundo, a mais profunda decepção desse mundo, mas você sempre encontrará fonte de alegria, rios de alegria em Cristo Jesus. Porque Cristo é a fonte de alegria de todos aqueles que anunciam e percebem a sua chegada. E o versículo 45 diz: bem-aventurado é quem creu que se cumprirá todas as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Perdão, acrescentou todas aqui, né? Bem-aventurado é quem creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Na área está assim: bem-aventurada estou porque creu, não é mais ou menos assim. A minha versão, ela traz uma versão mais fluida. Bem-aventurada é quem creu que se cumprirão todas as coisas. Eu creio que a melhor forma de traduzir esse texto não é essa daqui, mas é a que provavelmente você tem em mãos, que faz uma divisão no versículo e diz: bem-aventurada és tu que creu. Porque ao contrário de Zacarias, que não creu e por isso ficou mudo, Isabel está olhando em Maria uma mulher diferente do seu próprio marido, uma mulher que prontamente acreditou independentemente das impossibilidades. Cheia de fé, busca a sua parente, cheia de fé, chega alegre e é respondida com palavras trazidas pelo Espírito Santo. E aí Isabel vê que ela é bem-aventurada, e toda a bem-aventurança que Maria tem é por causa de duas coisas. Em primeiro lugar, por causa de Cristo. Em segundo lugar, por causa da fé que ela tem em Jesus Cristo. Maria não é uma quarta pessoa da Trindade. Maria não é divina. Maria não é mãe eterna do Filho de Deus, mas a mãe terrena do Filho de Deus. Mas uma coisa que esse texto nos ensina a mais,
e que a gente não deve perder de vista, é que Maria é para nós um exemplo de fé. Porque Maria, ela creu desde o princípio. Ela é bendita porque ela creu, mas ela não é bendita porque creu em uma coisa e não em outra. Ela é bendita porque ela creu em tudo que foi anunciado a ela. Ela é bendita porque ela crê que tudo que foi prometido se cumprirá. Ela crê em tudo que foi dito. Ela é uma mulher de fé. Como Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, não é? Vamos ler esse texto de João. João capítulo 20, versículo 29. E Jesus lhe disse, capítulo 20, versículo 29 de João: porque me viste e crestes? Creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Maria não tinha visto Cristo na cruz. Maria não tinha visto ainda Cristo ressurreto. Maria não tinha visto o seu filho crescer em perfeição, mas ainda assim Maria via e ouvia todas as coisas e guardava no coração e acreditava e confiava. Ela era uma mulher de fé. Nós podemos fazer, portanto, 4 aplicações aqui, meus irmãos. A primeira delas diz respeito a uma pergunta: se você tem sido fonte de apoio aos seus irmãos em fé, se você tem sido uma pessoa que, quando alguém está em dificuldade, a primeira pessoa que ela lembra é de você. Se você tem sido humilde, como Isabel, que quando está em aflição, busca as pessoas para partilhar, para abrir o coração. Porque ser rede de apoio é isso. Veja, a gente assiste um seriado, né, que é interessante que eles sempre vão para... Tem um pessoal lutando contra o alcoolismo, drogas, e eles vão para grupos de apoio, que nasceram onde? Na igreja. Os grupos de apoio nasceram da igreja, porque o grupo de apoio é uma cópia, um Ctrl-C, que a gente chama de comunhão, porque a igreja é a primeira rede de apoio desse mundo. É o primeiro lugar que as pessoas costumavam saber que elas poderiam buscar numa reunião de oração, num grupo que está ali reunido, um local para apresentar as suas mágoas, as suas tristezas e os seus pecados. Você tem sido um apoio para alguém? Veja, quando você está isolado, você não prejudica só a sua vida, não. Você vai tirar uma pessoa da rede de apoio. É uma cadeira vazia. A segunda aplicação é você ter participado da comunhão. Maria viaja para ter comunhão. Isabel abre a porta porque ela também quer ter comunhão. Ela não fecha a porta. Será que você tem participado das reuniões, de todas as oportunidades de estar reunido com os seus irmãos? Você está reunido com os irmãos em oração presencial, online, feito as visitas aos seus irmãos, sendo visitado, sendo hospitaleiro, realizando telefonemas, videochamadas, mandando áudios, ofertando, porque a oferta é um meio de a comunhão propiciar recursos financeiros para auxiliar os que estão passando por dificuldade, para auxiliar aqueles que pregam o Evangelho. Será que você tem participado das redes de caronas, que trazem irmãos dos lugares mais distantes, você que tem um transporte particular? Será que você tem participado da comunhão para proferir e ouvir palavras santas? Ou você está só aí reunido em locais que falam palavrões, e que você fala palavrões, em que o irmão teu não pode ouvir as músicas que você ouvir, porque senão, meu Deus do céu, misericórdia, vou orar para esse meu irmão, onde você também não pode expor as suas músicas. Será que a gente está criando uma rede de comunhão que propicia palavras santas? Porque Maria chega com Cristo nela, mas também chega com palavras de bênção. Isabel profere palavras de bênção. Nós somos um povo que abençoa uns aos outros com as palavras. Temos tido comunhão para darmos testemunho da nossa própria vida, de conduta. Testemunho que nós vivemos uns com os outros e vemos um caráter aprovado. E uma comunhão com diferença de idades. A comunhão de Isabel e de Maria me ensina muito que é a comunhão dos mais velhos com os mais jovens. Em terceiro lugar, uma aplicação que nós podemos fazer é que nós devemos ter cuidado para não cairmos na mariolatria e também no contrário da mariolatria. Tem gente que lê o cântico de Isabel e faz de Maria o que ela não é. Maria não é nossa intercessora no sentido que se aplica por aí.
Maria não é um ser divino, ela não é a mãe eterna de Deus, como nós falamos. Maria nasceu, Maria pecou, Maria teve filhos, não foi perpetuamente virgem, mas Maria foi sim uma mulher santa, uma mulher correta, mas ela era uma mulher santa e justa porque ela precisava e teve um Salvador, e o seu Salvador foi Jesus Cristo. Maria é minha irmã, ela não é minha Salvadora. Maria não tem nada a ver com ser a Salvadora, mas ela é aquela que creu no Salvador, é aquela que se dispôs a receber o Salvador. Então eu não posso idolatrar Maria, mas eu não posso fazer como alguns evangelhos fazem por aí, que ridicularizam Maria. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus odeia quem ridiculariza Maria. Deus odeia quem reduz qualquer um dos seus santos, e um dos seus santos que nós devemos espelhar a fé é Maria. Talvez você tenha uma tradição evangélica que diminui Maria, que ridiculariza Maria, que você está um pouco escandalizado. Mas uma coisa que você deve fazer para o proveito da sua fé é aprender a ler as Escrituras e aprender a ter a fé de Maria, que a soube desde o primeiro momento o que significa aquele que quer vir após mim, que pegue a sua cruz e siga, que é aquela que mesmo sem entender direito creu e creu até o fim. Em quarto lugar, quando o Espírito Santo nos revela Cristo, brotar alegria. Preste atenção, meus irmãos. Essa última aplicação. Talvez você não tenha buscado ainda o Espírito Santo para ele te revelar Cristo. Busca o Espírito Santo, busca o dom do Espírito Santo, busca os dons, o fruto do Espírito Santo. Mas eles todos têm um objetivo comum, que é revelar Cristo para nós. Não busca o Espírito Santo para ter poder pelo poder, porque isso é idolatria. Não busca o Espírito Santo para te investir de poder, para você ser o bichãozão entre os crentes. Busca o Espírito Santo para te revelar Cristo, porque aí sim você vai ter a alegria perpétua no seu coração. Porque onde o Espírito Santo está, ele revela Cristo. E onde Cristo é revelado, o povo se enche de alegria. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.